Então, muito bom dia a todos. Iríamos dar início aos nossos trabalhos para o dia 28 de fevereiro do ano de 2018 e iniciaríamos então com o período antes da ordem do dia. Bom dia a todos. Eu trazia aqui três pequenos assuntos. Dois deles já os falei em reunião de Câmara, um deles na última reunião de Câmara, ou até os dois deles na última reunião de Câmara, mas ainda não estou satisfeito com a resposta que me foi dada. Como sabem, nós temos, e fazendo alusão ao que disse na última reunião de Câmara, nós temos 5 professores de desporto nas piscinas, na atividade desportiva, no total, e tínhamos 2 professores que tinham contrato até dezembro. Na última reunião de Câmara questionei qual era o ponto de situação desses 2 professores que tinham contrato até dezembro, uma vez que aqui eles tinham contrato com a Misericórdia e nós, através de um protocolo com a Misericórdia, utilizávamos esses 2 professores. Questionei porque me foi dito que na última reunião de Câmara que já estaria o protocolo assinado e feito, mas que não veio a esta reunião de Câmara. Mesmo que seja uma prorrogação do protocolo que existia, eu acho que tem necessidade de vir a esta reunião de Câmara. Não veio na última reunião de Câmara, disseram que viria, ainda não está nos pontos da ordem do dia, portanto, esta é uma das questões que tinha para o Sr. Presidente responder. Porque é que a reunião de Câmara, se já foi assinado ou se já foi prolongado esse protocolo, porque nós estamos a falar da segurança dos próprios professores, não é? Porque eles têm que estar cobertos por algum seguro, por alguma como funcionários, como trabalhadores, e também dos utentes, diretamente influenciado por isso. A outra situação tem a ver com os subsídios, e é a terceira vez que eu pergunto isso. Como sabemos, há um conjunto de associações no nosso Conselho que desenvolvem atividades culturais, desportivas, da mais variada ordem. E até à data, deve ser a primeira vez que me lembro disso, pelo menos até à data, ainda não foi definido pela Câmara, por esta Câmara, quais serão os subsídios que essas associações terão direito para desenvolver o seu plano de atividades. Obviamente que o plano de atividades é feito por eles até no início do ano, mas que é muito influenciado pela possibilidade ou não de terem comparticipação do município. Já veio cá o protocolo de desenvolvimento desportivo do grupo desportivo, na última reunião de Câmara, e bem, mas faltam os outros, faltam as bandas, faltam as outras associações culturais, as outras associações desportivas, que eu acho que também têm o direito de saber qual é o subsídio que lhes cabe, qual é a comparticipação que a Câmara está disponível para ajudar a que desenvolvam as suas atividades. Não chega a dizer que gostamos de associações, é preciso ações concretas e o subsídio é uma delas. E até hoje, estamos no final de fevereiro, ainda não comunicamos. Eu nem estou a dizer que temos que pagar já. Eu estou a dizer que temos que comunicar às associações qual é a capacidade que o município tem este ano de as ajudar a desenvolver as suas atividades. E não percebo, é a terceira vez que falo nisso na reunião de Câmara, não percebo porque é que até hoje ainda não veio. A terceira situação tem a ver com, eu ouvi dizer que, mas aí pode-me corrigir o Sr. Presidente de Câmara, que na construção da ecopista, que os valores que caberão à Câmara Municipal de Oliveira de Frades andam na casa dos 700 mil euros de comparticipação dos fundos da Câmara. 700 e qualquer coisa mil euros. Eu acho que não nos podemos resignar a tudo o que nos dão. Nós devemos bater o pé e explicar, por exemplo, que um dos grandes investimentos na ecopista são as pontes e os túneis, que são da Infraestruturas de Portugal, que vão continuar a ser das Infraestruturas de Portugal e que nós vamos fazer um filho na mulher alheia. Portanto, das duas uma, ou temos uma comparticipação maior, ou devemos colocar isto à Infraestruturas de Portugal e eles têm que comparticipar. Porque as pontes são deles, os túneis são deles, vão continuar a ser, nós só vamos ser usufrutuários da ecopista. A ecopista é um projeto valioso para o Conselho, a ecopista é importante, mas não nos devemos resignar a tudo o que nos dão. Da mesma forma que na candidatura que foi chumbada, não é? A candidatura que o município fez para a reformulação da ETAR, não nos devemos resignar a isso, porque nós temos um problema que tem que ser resolvido, é certo, mas
o Ministério do Ambiente tem que participar. Não pode o Ministério do Ambiente mandar cá as fiscalizações e dizer vocês têm um problema e depois, quando nós vamos junto deles tentar pedir com participação, dizer não, agora desenrasquem-se. Não pode ser. Nós temos que os encostar à parede e temos que dizer que queremos as obras, são importantes, porque o meu problema não é só este financiamento dos 700 mil euros para a ecopista e dos 700 mil euros para a ETAR. É que este dinheiro, se for dos cofres municipais, não vai permitir fazer outras coisas que nós também gostávamos de fazer. Especialmente nas freguesias, a Praia Fluvial de Esteriz, etc. Outras obras que nós temos aí falado. É importante não nos resignarmos aos valores que nos são apresentados. Temos que batalhar para que sejam valores maiores. Não sei se... Talvez seja melhor responder. Então, iria começar precisamente por este ponto, não tendo uma ordem, e depois deixaria até aqui para os outros dois pontos a variação para responder. Quanto à questão da ecopista, teve em base uma apresentação ainda que informal, neste momento. Estamos aqui com base a discutir logicamente em objetos informais. Será algo, creio eu, da próxima reunião da CIMI na primeira terça-feira do mês de março, de dia 6, talvez. Não interessa aqui muito, mas na próxima, é 6. Dia 6, sim. E foi uma das... tivemos uma reunião informal, os presidentes de Câmara, onde o coordenador da CIMA apresentou a proposta que seria para a viabilidade da ecopista. Neste momento, o que seria? Não estranho, Sr. Vereador, saber, mas por ainda ser de se tratar ainda de algo não oficial, possivelmente teria quase ficado dentro das quatro paredes onde nos reunimos. Logicamente partilhei com a variação, partilhei com alguma gente e com esse intuito de percebermos até que ponto ainda poderemos ir além desta comparticipação. É uma obra que anda nos 3.300.000 euros de custo total. A Secretaria de Estado do Turismo comprometeu-se, ainda não oficialmente, não há papel escrito, em 2 milhões, nem sequer é uma comparticipação do programa Valorizar, nem nada, comprometeu-se com um valor. Portanto, creio que ainda insipidamente, ficamos mesmo nessa primeira reunião, ficámos os presidentes de Câmara em agendar, inclusivamente ficou Vouzela com essa missiva para realizar uma reunião com as infraestruturas de Portugal para tentarmos que o processo seja conforme muito bem o Sr. Vereador está a explicar, e é essas as missivas que nós logicamente iremos tentar encetar, bem como em relação à ETAR não temos estado parados, apenas dissemos que foi uma decisão da candidatura POCU, a qual fomos excluídos pelos 261 habitantes excedente. A justificação da POCU foi por termos o excedente de 261 para além dos 10 mil, uma vez que aquela linha de apoio de financiamento contemplava para concelhos até 10 mil habitantes. Fazendo aqui, e pedi aqui ao vereador Carlos Pereira para ser sobre a questão dos professores, houve um contrato de prorrogação, uma vez que era uma das cláusulas que o contrato previu, e neste momento estamos a encetar as diligências para que elas sejam formais, com efeitos retroativos até 1 de janeiro. Mas aqui o vereador Carlos, se fizer favor. Bom dia a todos. Está acompanhando o processo. Relativamente ao protocolo, o protocolo foi assinado a 23 de janeiro de 2017 e diz assim na sua cláusula quinta, ponto 1. O presente protocolo entra em vigor no dia imediato da sua celebração e terá duração correspondente ao presente ano civil, podendo ser prolongado, revisto ou denunciado por qualquer uma das partes com uma antecedência mínima de 30 dias, desde que devidamente fundamentado. Perante esta cláusula, foi feito com 30 dias de antecedência um documento para a Misericórdia, a informar que o protocolo
ia ser prolongado por um período de 6 meses, de acordo com o protocolo. É parecer do Gabinete Jurídico que este protocolo continua em vigor até 30 de junho de 2018, em virtude de não ter sido denunciado, mas sim prolongado por um período de 30 dias. Diz no parágrafo 2 da cláusula 5ª que, em caso de denúncia, para além de dever ser efetuada com uma antecedência mínima de 30 dias, deverá ter por base a violação das cláusulas do presente protocolo. Como isto não ocorreu, foi só prolongado por 6 meses e, segundo o Gabinete Jurídico, não justifica novo protocolo. Em 30 de junho será resolvida esta situação, porque seguramente não irá haver um protocolo, irá haver sim qualquer figura como prestação de serviços ou outro caminho, ou denúncia total se não houver necessidade de prolongar a permanência do serviço. Isto é o parecer do Gabinete Jurídico. Posso? Eu não estou a questionar se o protocolo foi prolongado ou não. Eu estou a questionar é porque é que um protocolo que nem a reunião de Câmara, quando é decidido e acionada uma das cláusulas de prolongamento do protocolo, devia vir a reunião de Câmara esse mesmo acionamento. Acho eu. É o que eu acho sobre essa... E ainda não veio. Acho que devia ter vindo. Quanto à parte das associações. Desculpa. Estamos neste momento a recepcionar os planos de atividades com as associações que têm caráter desportivo, têm que rever os contratos de programa para que não fiquem por época. Isto é a indicação do Gabinete Jurídico, por isso é que o protocolo com o grupo desportivo foi ratificado, para não ficar por época desportiva, mas para ficar por ano civil. Neste caso também incluímos a ACROF, que também já fez esse processo de ratificação. Algumas associações que tinham nos seus estatutos atividades desportivas desconheciam de todo que tinham que fazer um contrato de programa desportivo e um programa desportivo, portanto tivemos que lhes dar a legislação e indicação a alguns modelos até para que eles possam seguir e fazer essa situação, regularizar essa situação. Há associações que não estão inscritas na Segurança Social, portanto nós precisamos de ver se a situação tributiva deles está regularizada. Há associações que não estão cadastradas nas finanças, também precisam. Neste momento o processo de criar uma associação não é tão linear quanto aquilo que se pensa, já não é um grupo de amigos que se junta e faz uma associação. Há todo um procedimento legal que é necessário ter em conta e que estamos a ajudar as associações a regularizar essas situações. Posso? Com certeza. Todas as associações que recebiam já financiamento da Câmara, subsídios da Câmara para a execução das suas atividades, estarão certamente inscritas quer na Segurança Social, quer nas finanças, porque essa é uma das... eu estou a dizer isto por conhecimento de causa, porque temos tido um problema com o Clube de Caça e Pesca de Parcelas. Mas já recebeu algum financiamento? Tem financiamento do Carnaval que não consegue receber. Mas se calhar não tinha nunca recebido, não é? O ano passado não reclamaram sequer o prémio. Pronto, mas todas as outras associações, eu estou a falar de todas as outras associações que têm a situação completamente regularizada, que têm Sim, mas têm que entregar a documentação toda junta para depois poder fazer a avaliação das situações. Não era assim que se fazia? Não é? A avaliação das situações, qual é a capacidade, nós temos que informar as associações, e vamos entender isto de outra maneira. A associação vai colocar que valor de subsídio no seu programa ou nas suas atividades. A Câmara deve informar, o que fazia era informar qual é a vontade que tem em apoiar a atividade cultural e desportiva da associação e, mediante isso, a associação é muito diferente. Se a Câmara estiver disposta, vamos pôr números sem qualquer previsão, se nós estivermos dispostos a colocar 5.000 euros numa associação, eles vão poder fazer um conjunto de atividades, incluindo as outras atividades e a forma como se organizam. Se nós estivermos dispostos a colocar 50.000 euros numa associação, eles obviamente terão que fazer outro plano de atividades. Nós temos que informar, e era isso que era feito, nós temos que informar qual é o valor que estamos dispostos a colocar com participação pública nas suas atividades. E eles, mediante isso, hão de fazer um planeamento para o ano, não é? É completamente diferente, acho eu. Um orçamento previsional também é feito com base no orçamento transado, certo? Portanto, as associações têm noção daquilo que receberam no ano anterior e com base nisso fazem o seu orçamento previsional. Se receberem mais, ficam todas contentes. Se receberem igual àquilo que receberam no ano transado,
sabem aquilo como conta, certo? Portanto, nesse orçamento provisional que vem no plano de atividades que as associações têm que apresentar e no relatório de atividades e contas, está lá previsto isso. Se nós conseguirmos ir além daquilo que já foi atribuído no ano anterior, certamente uma das associações ficará descontente, certo? Vamos ver. É neste processo que estamos, até 31 de março, estaremos à espera de recepcionar toda a documentação. E só complementando, até porque o valor inscrito no orçamento para 2018 fez coincidir o valor provisional global, inicial. O provisional inicial. Fez coincidir. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu sei qual era o provisional inicial e sei qual foi o valor atribuído durante o ano transato. Mais ou menos, não tenho de cabeça cada valor. O que nós fizemos coincidir foi com o provisional inicial, que é abaixo do valor que foi depois final de 2017. Se nós formos de associação a associação, o valor que está previsto, imagino que é bastante abaixo do valor que foi dado em 2017. Como execução também foi abaixo de... Mas não estou a dizer mentira nenhuma em termos de valores, eu sei os valores. Não, inclusivamente há... O que está previsto no orçamento, segundo o que eu sei, é o provisional inicial. Eu creio que sim, e percebam que não quero muito passar para além disto, que sempre houve alguns problemas e vão continuar a haver. Esta questão do associativismo peca por muita ausência de informação natural, porque temos ainda hoje situações, inclusivamente na Assembleia, para resolver, como veio à última Assembleia. Há alguns problemas ainda que estamos a tentar debelar com essas situações. Inclusivamente umas outras, e não era de todo o meu problema, com a situação da última caminhada elaborada em Varzelas, a última caminhada em Varzelas, da qual a única documentação que nós temos encontrado é a reclamação da associação de lá para reclamar alguns dividendos e contrapartidas do município. E portanto, temos também problemas que agora agradecia até que inclusivamente se soubessem de algo que nos possa ajudar com esse compromisso, porque o que é certo é que a Associação de Varzelas tem pedido insistentemente algum apoio que não terá sido na contrapartida de uma ação conjunta com Oliveira Ranas de Oliveira de Frades. E também, de alguma forma, não deve ter sido contemplado a nível de documentação. Abel, se faz favor. Muito bem a todos. Eu tinha aqui alguns que já foram abordados, mas outros que ainda não. Primeiro que tudo, queria congratular o Executivo pela organização do desfile do Carnaval. Acho que correu bem, que houve participação, houve adesão. A Associação da minha terra ganhou e por isso traz-me, fico ainda muito mais contente com a prestação deles. Também queria louvar o Executivo e alertar para um assunto que acho que já tem merecido a atenção, que é a limpeza dos terrenos que decorre da lei até, salvo erro, 15 de março. Os prazos são curtos. Acho que o Executivo, que já fez algumas ações de sensibilização para alertar os particulares para este novo cenário, portanto acho que devemos estar todos, colaborar todos para que realmente as pessoas sejam informadas, tenham consciência do que a lei exige da parte deles. Não gostaria de ver a Câmara depois aí a multar essas pessoas todas por não o fazerem. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro já veio dizer que o objetivo, quer da GNR, quer das autarquias, não é multar, mas é limpar. Isto é muito bonito na parte teórica, na parte prática espero que não, espero que esteja enganado, mas estou a antever problemas resultantes disso mesmo, de modo que
acho que devemos alertar também as entidades competentes para quase a impossibilidade de fazer cumprir esta lei, usar os canais. O Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios também já veio dizer que dentro até ao dia 15 de março, que é um bocado complicado, não sei qual é a posição deste Executivo, mas estou a antever, ou pelo menos estou com receio que possam surgir aí problemas, uma vez que nós temos uma área enorme Um outro ponto, alertar o Executivo mais uma vez para o facto que nós não temos regimento nesta Câmara Municipal e, portanto, já lá passam 4 meses, nós não temos um regimento para a condução destas reuniões, estamos a usar o regimento antigo, e eu acho que já é tempo a mais para se fazer as alterações devidas ao regimento. Já tinha alertado isto numa outra reunião, disse que iria ser feito, ainda não foi. Uma outra pergunta, ou melhor, um comentário com as associações. Eu também estou um bocado triste, isto é, não é que esteja triste, mas acho que devia haver da parte do Executivo uma tentativa de acelerar este processo de subsídios às associações. Acho que o que disse a vereadora Clara, que não justifica totalmente esse atraso. Se é verdade que existem algumas associações que poderão ter alguma coisa em falta, estão a penalizar as outras que têm tudo direitinho, de modo que nós não podemos penalizar associações que desenvolvem a sua atividade, que programam, que planificam as atividades, em detrimento de outras que, porventura, são um bocado mais desleixadas e portanto, não têm os documentos a tempo e horas. De modo que dizer que esperamos até ao dia 31 de março para toda a gente ter tudo pronto para depois decidirmos, parece-me uma decisão não correta da minha parte, pelas razões que já referi. Uma última pergunta. Prende-se com, eu tomei conhecimento que o Tribunal da Relação condenou a Câmara, portanto deu razão à firma queixosa sobre as obras aqui no edifício do município. Eu queria saber, queria ter acesso ao acordo, caso ele já tenha sido enviado à Câmara Municipal, não sei se a Câmara já foi notificada ou não. Gostaria de saber também o que é que a Câmara fez, para o que é que mudou para uma relação, quais são os factos novos que fez com que no primeira instância tenha sido dada razão à Câmara Municipal, na relação já não foi dado, portanto, o que é que há novo, o que é diferente, qual foi a posição que a Câmara tomou e, sobretudo, aquilo que me preocupa mais é, face a isto, o que é que a Câmara, o Executivo, está a pensar fazer, está a pensar recorrer, está a pensar o que é que o Executivo está a pensar fazer face a essa decisão que julgo que a Câmara já tem conhecimento. E basicamente eram estas as perguntas que tinham. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a valorização das ações que o Sr. Vereador tentou na nossa comunidade. Quanto ao regimento, creio que a doutora Teresa Maia, durante estes últimos dias, tem em fase para depois nós enviarmos para a vossa avaliação do documento, para que nós iremos depois sim aqui discuti-lo e votá-lo para o colocarmos em procedimento. Quanto à limpeza dos terrenos, ainda hoje irei estar na CCDR com o Secretário de Estado da Proteção Civil para de alguma forma mais também percebermos que este fenómeno, que eu posso dizer impossível, para além disso tenho feito sentir
que em muitos casos já sofremos algumas penalizações com o arder de algumas florestas, e acho um plano demasiado arrojado, e que vamos também com este plano danificar algumas responsáveis pela produção do oxigênio no nosso território, porque também iremos de alguma forma destruir árvores que ainda estão saudáveis. Lógico que depois desta fatalidade que nos aconteceu no ano transato, tudo temos que fazer para que os riscos de acontecer sejam menores, mas neste momento preocupa-me sinceramente a forma como tão célere que ela tem que ser executada. Somos responsáveis até 31 de maio para que ela esteja, os municípios, após os particulares não o fazerem até 15 de março, e depois logicamente que há constrangimentos, inclusivamente a nível de lei, para saber que há ações muito para além das coimas. Logicamente o município é o último depois de ver uma comunidade tão lesada em muitas situações, ainda lesarem mais com algumas coimas que por muitas das vezes são catastróficas, e criou alguma confusão até nos proprietários. Vejam bem que há situações em que há proprietários a eliminar árvores de fruto com essa. Portanto, a confusão, apesar das ações de sensibilização, e que ainda continuamos de esclarecimento pelas freguesias todas, inclusivamente agora vamos iniciar, o nosso técnico florestal vai a todas as freguesias com um calendário já definido, e até poderia ter sido alvo de ter para informar esta Assembleia de que já há um plano para o localizar, que já está um plano onde está com a intenção de minorar toda esta confusão legítima que veio decorrente da lei, porque vejam que ainda há 15 dias a distância entre copas era de 4 metros e passou num instante para 10 metros, já havia trabalho executado e de repente foi alterado. Quanto à questão dos subsídios, acho que já falamos. Logicamente nós temos todo o interesse em o apoio associativo, e acho que não ficarão descurados com este Executivo nenhum procedimento, nem nenhuma associação, não só pelo cariz que nós trazemos do nosso percurso de vida, mas principalmente porque é sem dúvida alguém que nos ajuda a minorar situações na comunidade com essa situação. Recebemos o acórdão, e eu até vou pedir para ir buscar, creio que mas pedi aqui ao vereador Carlos Pereira, que também teve a acompanhar para responder à situação. Relativamente ao acórdão, a ação principal que a empresa de construção Tiaga apresentou em tribunal subiu à segunda instância, decidiu um tribunal do Porto, que deu um parecer favorável à construtora Tiaga. O acórdão deu entrada na semana passada aqui na Câmara, foi analisada pelo Executivo da Câmara conjuntamente com o advogado, portanto com a empresa, o gabinete de advogados que está com o processo em mão. Foi elaborado um pedido de reforma, que é o termo técnico, para a aclaração da decisão do acórdão, uma vez que o acórdão, na perspectiva do advogado e do executivo, não é suficientemente claro em termos de precisão, porque há dúvida se a Concipel deixa desde já a obra ou não, e foi feito esse pedido de reforma. Tínhamos 15 dias para o fazer, portanto o gabinete já recebeu essa ordem. Isto vai levar um tempo e vamos aguardar o que vem em termos de resposta. E é tudo o que tenho a dizer sobre isto. Já pedi por isso é que eu queria ir buscar a documentação, porque agora Não, por
casa da Sandra e fazer a parte da aprovação. Mas em termos do acórdão, eu penso que são 39 páginas. Sim. Se consulta imediata não é necessário. Não, mas Não dá. fica com... Podes facultar uma cópia a seguir, não é? Isso que eu estou a dizer. Mas seguramente não se vai ler agora 39 páginas, não é? Não, é só para conhecimento dos seus vereadores, logicamente. Não, Mas daqui a bocado. não, Mas tem dias. O acórdão que entrou aqui tem dias. Só uma pergunta, não sei se, tanto em relação à defesa, os advogados que estavam a defender antes a Câmara, os mesmos, não é? Manteve-se tudo mesmo, a posição que a Câmara tomou manteve, reiterou, portanto não houve factos novos ali. Nada. A única facto novo foi a decisão contrária Exatamente. à anterior. Porque o processo está desde o executivo anterior, a ação principal. Estamos a falar da ação principal, foi a primeira ação. Veio do executivo anterior, só teve a resolução agora, em fins de mês de fevereiro. O acórdão chegou há dias, portanto foi a meio da semana. Portanto, o processo todo aqui da reunião de Câmara já bem encadeado. São 39 páginas, 37 ou 39 páginas, não tenho bem a certeza. Só que o conteúdo que tem, como é inscrita de advogado, pode ter dupla interpretação e foi feito um aclaramento, chama-se expediente da reforma. Em termos técnicos, tínhamos 15 dias para fazer isso, portanto o gabinete de advogado está a fazer. E depois não sei qual é o tempo da resposta para saber. Agora, uma coisa é certa neste momento no documento: à luz do que lá está, a Concipel deixa de fazer a obra. Pois, essa é portanto, a leitura. Eu estou a pensar se a Câmara já tomou uma decisão, se vai respeitar o acordo ou se vai recorrer. Ainda não tomaram essa decisão. Vamos aguardar, É só isso. vamos aguardar o aclaramento. da decisão. Mesmo sem a técnica, se calhar passaríamos para a solução da... Podemos avançar e depois. Por causa da informação, que eu sei que eu estava... queria lá ir. Pronto, então, depois passaríamos então para a aprovação da ata anterior. Não sei se algum dos senhores tem alguma alteração que sugerem que se deva ser feita. Peraí, que alguém está a fazer. Pois, é por causa disso que eu estava. Por isso é que eu disse que ia lá. Não vou ver. Ok. Se não houvesse nenhuma... Já só para encher. Isso. Já agora, se me permitem, faço uma outra pergunta sobre a ETAR. Portanto, eu já foi referido pelo Sr. Presidente que a candidatura à ETAR foi chumbada porque tínhamos o apoio, portanto a candidatura ao apoio, não é? Que foi chumbada porque tínhamos mais habitantes, 10 mil. Sim. E eu pergunto o que é que a Câmara, o que é que o Executivo está a pensar fazer. Quer dizer, o problema mantém-se, aquela era uma proposta de solução do problema, está o Executivo pensar voltar à solução anterior, que é de reparar os danos no valor de aquelas operação mais, digamos assim, de cosmética no valor de 200 mil euros, ou está a pensar avançar com a candidatura ou esperar uma outra janela de oportunidade para se candidatar noutro tempo, não sei. O problema existe, agora com o inverno e com as chuvas isso vai persistir, de modo que neste momento o Executivo está sujeito a que haja uma nova inspeção, a que haja uma coima. O que é que o Executivo está a pensar fazer para tentar resolver esse problema? O Executivo neste momento, inclusivamente, já tem um outro projeto para a resolução do problema, inclusivamente com algumas obras nesta para fazer certas a bombagem desta para a que temos em Sequeiro e também, mas iremos começar a pensar num outro local, até para uma outra, mas temos já aqui o vereador que tem estado também a tratar desse assunto.
Não, isto era um assunto que eu ia falar nas obras em execução e executar, fica já adiantado. Relativamente à ETAR de Sejães, de Oliveira, chama-se de Oliveira, ETAR de Oliveira, está ali na região de Soto. O que havia de 2017 era um problema numa ETAR que remonta a 2005, teve contraordenação e que foi feito em prazo útil um plano estratégico de recuperação da ETAR que foi aceito por Lisboa, que está no valor de 200 e qualquer coisa mil euros. Aproveitando nós a sinergia de uma possível candidatura, foi feita uma candidatura à POSEUR, ao abrigo de um aviso que vinha de 2011, de certa forma restritivo, porque ele era muito restritivo, esse aviso, mas fez-se uma tentativa que não foi positiva, em virtude de eu desloquei-me a Lisboa, falei com a direção do POSEUR e o que eu constatei foi que havia mais pedidos do que o financiamento disponível. E como o aviso era restritivo a zonas urbanas com população inferior a 10 mil habitantes, e eles consideraram o censo de 2011, que ultrapassava ligeiramente 10 mil habitantes, ficámos logo excluídos por essa razão. Mas para mim a minha interpretação foi a razão principal, ou havia mais pedidos de financiamento do que a disponibilidade financeira. Perante esse facto eu perguntei então qual é a viabilidade num futuro próximo de podermos ter algum financiamento nesse âmbito. E o que foi transmitido foi que, em perspectiva, durante o ano 2018, alguns para o fim do ano 2018, poderá surgir novas candidaturas menos restritivas e que poderemos nós candidatar-nos e talvez com mais vantagem em termos de candidatura. E foi esta a resposta que me foi dada. Perante isso, foi feita uma avaliação da situação, foi feito um estudo aqui com os engenheiros, apresentado ao Presidente da Câmara. Há uma nova estratégia de ETARs neste momento. E a nova estratégia passa por, numa primeira fase, cumprir o que está em planeamento estratégico, porque é obrigatório cumprir, que é a recuperação da ETAR de Oliveira, neste tal valor de 200 e pouco mil euros, e vai-se dar mais um passo adicional, que é fazer uma recuperação que está a ser necessária na ETAR de Sequeiró. Isto vai nos permitir ter entre Sequeiró e a ETAR de Oliveira a funcionar pelo menos num período, de acordo com o que dizem os engenheiros, num período de 5 anos, com alguma segurança. Neste intervalo há um plano estratégico neste momento está em estudo, que é fazer uma nova ETAR, e esta ETAR vai aumentar a capacidade de 2.000 para 3.000 habitantes. Vai deixar de cobrir Oliveira e passar a cobrir Oliveira, Soto e São Vicente. E vai ser instalada em estudo, neste momento, na região de Ribeira de Varzelas. E vai ser esta ETAR que vai entrar em candidatura. Portanto, Ribeira de Varzelas. Está a ser feito um estudo, se há viabilidade ou não. E esta nova ETAR, que vai aumentar em 50% a capacidade de processamento e vai abranger 3 freguesias, neste caso 2, porque uma já está, portanto, Soto faz parte da Oliveira, e vai multiplicar o número de utentes. Isto é um processo que vai levar o seu tempo, mas o que me foi transmitido na POSEUR foi que desde que houvesse manifesta vontade de executar uma obra e que houvesse indicações de que algo estava em andamento, havia sempre muito mais probabilidade de haver este tal cofinanciamento da POSEUR. Isto é o que está neste momento em projeto. Portanto, o que está neste momento em Soto é para recuperar o mais rapidamente possível com o orçamento que está previsto para 2018, cumprindo o que foi comprometido com a POSEUR em termos da contraordenação. Portanto, não haverá nenhuma contestação seguramente durante o ano 2018 em termos de POSEUR, porque o que está comprometido em plano estratégico vai ser cumprido, e vai só fazer uma medida adicional em Sequeiró, já para potenciar também, uma vez que a ETAR de Sequeiró está subaproveitada em termos de aproveitamento da ETAR, e precisa de haver ali uma atuação que não é relevante em termos de custos, mas é relevante em termos de desenvolvimento da ETAR. Isto é o que está neste momento pensado.
Agradeço a informação. Permita-me só 2 ou 3 considerandos sobre esse assunto. Pronto, isto para mim não é surpresa nenhuma. Aliás, quando foi, eu já previa que eventualmente fosse assim. Aliás, tinha dito que aquele investimento de 200 mil euros que estava planeado, que depois o Executivo tinha usado a estratégia, bem, já que vamos ter que gastar 200 mil euros, vamos candidatar a mais, esperando com valor mais elevado, esperando que esses 200 mil sejam cobertos pela candidatura. Na altura, lembro-me que o vereador Paulo Antunes tinha alertado para algumas deficiências, alguns incumprimentos da parte da candidatura. Pronto. Tenho pena que as instâncias superiores tenham rejeitado essa candidatura, mas voltamos à estaca zero. E voltar à estaca zero significa que vamos ter que gastar na mesma os 200 mil euros para reparar por um período de 3 ou 4 anos aquela hectare. Agora, o considerando que eu faço é termos que fazer uma hectare nova, ou pensando fazer uma hectare nova, esse aumento de 2.000 habitantes para 3.000 habitantes parece muito pouco. Isto é, aquilo que eu acho era que deveria ser para como isto evolui tudo muito rapidamente, de modo que acho que deveríamos pensar, ser ambiciosos ao fazermos uma nova hectare. Parece-me que aumentar de 2.000 para 3.000 habitantes é um bocadinho pouco. Porquê? Porque não podemos pensar só aqui em Oliveira, Souto, mas pensar também em São Vicente de Lafões, pensar nas freguesias, eventualmente se acontecer alguma coisa com a hectare em São Vicente, pois, mas pensar também que, acontecendo alguma coisa com a hectare de Sejais, ela possa temporariamente abastecer, isto é, receber de outros sítios. Este é o meu ponto de vista, mas os técnicos com certeza que saberão. Não entendi. Sejais, Sequeirão? Sim, a Sequeirão, quer dizer, estamos a aumentar de 2.000 para 3.000. Pronto, é um aumento, mas uma obra a longo prazo, temos que pensar isto a 10, 15 anos ou mais. Quer dizer, não vamos andar cada 5 anos a fazer uma hectare. De modo que, a termos que fazer uma de raiz, eu proponho que a lotação desta hectare seja maior ainda do que esta. Parece-me pequena. Mas isso, os técnicos com certeza que saberão melhor do que eu. Também não tenho também os elementos todos para poder decidir. Avaliaram essa situação e estão a ser encaminhados para este processo. Porque isto, em termos de hectares, tem a ver com terreno e tem a ver com abrangências de terreno. Não se pode pôr uma hectare num ponto que consiga cobrir 4 ou 5 freguesias. Tecnicamente, não é? Obrigado. E em termos de dimensão monetária, é incomensurável. E pelo que diz o engenheiro, não é por aí tecnicamente não é por aí que funciona. Tem que se arranjar um ponto de equilíbrio onde há uma relação de custo-benefício, eficácia e eficiência. E o que está num estudo, quando é ponderado com engenheiros, é eficácia e eficiência. Quando se consegue juntar estes 2 fatores, as sinergias normalmente são favoráveis. Agora, não podemos pensar numa nova hectare que queira resolver os problemas estruturais de Oliveira, que devia ter sido resolvida há 10 anos, e quando estamos a tomar esta medida de 200 mil euros, se tivesse sido resolvido nos últimos 10 anos o problema, se calhar só tinha custado 20 mil ou 30 mil. Este é que é o problema, mas tem que se fazer. Portanto, o dinheiro que está a ser gasto na hectare de 200 mil euros não é despesa, é investimento. E é um investimento sobre uma falha estrutural que tem 10 anos, que levou a contraordenação, que levou a uma segunda contraordenação grave e que podia infligir danos substanciais, muito para lá dos 250 mil euros ao município. Portanto, e o município aí reagiu, não agiu. Neste momento está a agir. Portanto, os 250 mil euros foi reagir a um problema estrutural de passado e que tinha que executar para não entrar em infração. Este está resolvido, tem que se gastar. E não se deve ler, aqui ao nosso nível, que é uma despesa, é um investimento. Tem que ser feito e a obra que se vai fazer pode ter validade até 10 anos, se calhar sem problema nenhum.
mas isso não se consegue neste momento determinar, mas é uma obra que vai ser feita, mesmo que não se faça nenhum metade, partindo do pior pressuposto de que não se faria mais nada, só com esta obra de 250 mil euros está resolvido o problema de hectare de oliveira para os próximos tempos, largos tempos, em termos de resposta ao município. Mas não é isto que se pretende. O que se pretende é dar um salto para a frente. E este salto para a frente tem que se criar as condições no terreno que permitam abranger o mais possível. Só que em termos de terreno, posicionamento e estrutura a montar, não se consegue abranger mais do que, nas regras anteriores, três freguesias. Este é o... Não quer dizer que possa surgir um estudo, mais dados novos e que até possa evoluir para outra situação, mas neste momento é a leitura dos técnicos. Então isto é evolutivo, como é óbvio, não é? As palavras foram ouvidas, eu irei falar dos engenheiros, e até pode criar-se outras ideias, até se calhar nem ser no mesmo sítio, mas é o que está neste momento em estudo. Não está. É um mero estudo. Não morremos com a nega Pronto, eu compreendi, aliás, o passado, sou vereador, não o pode mudar, por muito que queira, não tem o poder para mudar o passado. Tem o poder é para planear o futuro, e é isso que eu lhe exijo, que planeie o futuro. E a minha intervenção prende-se exatamente com isso, é que o Sr. Vereador tem partes, freguesias do Conselho que ainda nem sequer saneamento tem. Isto é, Pinheiro de Lafões, parte de Pinheiro, Arcozelo inteiro, Ribeiradio inteiro não tem saneamento. E o Sr. Vereador está a planear construir um hectare em São Vicente de Lafões. Não, ou em Souto. Ora bem, se queremos planear as coisas, acho que é a intenção deste Executivo iniciar o saneamento básico em Pinheiro de Lafões, Ribeiradio e Arcozelo das Mães. Depois vai ter que construir lá um hectare. Sim. Pronto. Então vai construir uma em Souto e depois uma outra em Arcozelo, Ribeiradio. Pronto. Por isso é que eu acho que estas coisas devem ser muito bem pensadas. Ribeiradio não dá para fazer hectares. Pronto. Não dá para fazer hectares e também não vai dar para ter saneamento, é isso? Vai dar para ter saneamento. Pronto. Não vai dar para fazer. Mas vai ser bombeado para outro sítio ou não? Casos de Arcozelo, casos de Ribeiradio, não passam pela figura de hectare, passam por outra figura, mas que se vai executar. Pronto, é isso. Qual é a figura? Não sei responder. Mas era isso, a minha... Desculpe, eu só queria acabar, depois já vou. A minha intervenção prende-se sobretudo com isso, isto é, o passado, bem ou mal, está... E, portanto, está arrumado, já estão as contas feitas. Agora, o futuro, não, está em aberto. E, portanto, o que eu alertava era o município para, ao ter que fazer uma nova hectare, ponderar todos os cenários e ver o que realmente mais serve os interesses do município e dos seus habitantes. Há estas necessidades, há estas dificuldades, há estes constrangimentos. A barragem de Ribeiradio, com certeza que será também um condicionamento a ver nisso, né? Devolvermos a água à barragem, não sei até que ponto é que vai ser, de modo teremos que pensar tudo isto e tentar encontrar uma solução que, equitativa, que sirva às necessidades e que a 10, 15 anos, 20, possa resolver. Senão andamos sempre aqui a chover no molhado. E era isto que eu queria ter dito. Sim. Agora deixaram-me um bocado confuso. Portanto, o modelo para Arcozelo e Ribeiradio não será com uma figura de hectare, segundo o que me dizem. Será uma figura, imagino, se não temos o tratamento de água residual lá, estamos a falar no trazer, provavelmente, aquela água residual para outro sítio. Então isto vem dar razão, mais que razão, ao que estava a dizer o vereador Abel. 3 mil então é pouco. Se nós vamos pegar mais tarde, quando quisermos fazer Arcozelo, Ribeiradio e o resto de Pinheiro, se a figura que estamos a prever para lá não é um hectare, é pegar nos resíduos e trazê-los para outro sítio. Os 3 mil então seguramente vai ser pouco, porque tem que abranger também o outro território. Sim. Portanto, isso só vem dar razão ao que estava a dizer o vereador Abel, que estamos a ser pouco ambiciosos com os 3 mil. O vereador Abel, eu tenho resposta para isto tudo. O vereador Abel tem 200% de razão. E eu pergunto porque é que se não resolveu o problema de todos estes problemas nos últimos tempos. Resolveram-se. Já é passado. Posso? Já que não, mas agora deixa-me responder a isso. Em termos de orçamento, Abel, vereador Abel, é que
o orçamento não permite que se faça tudo. Então, já agora... E a realidade é óbvio que a intenção resolver o problema estrutural de todo o Conselho. É óbvio que em pensamento do Executivo há vontade de fazer o mais rapidamente possível. Mas também é óbvio que não há dinheiro disponível para se fazer tudo num dia, quando se devia ter feito em 100 mil dias. Agora, que fica aqui claro, está identificado que é preciso resolver o problema. É um facto. Está identificado que é preciso fazer. É um facto. Está identificado que se vai fazer. É um facto. O primeiro passo neste momento é agora que vai avançar com o centro, portanto, o feixe de água, que vai desde aqui, vai-se criar condições para dar um passo para o futuro, para lá de 20 anos. E quando estamos a falar destes investimentos, é sempre de 20 anos para lá. Normalmente, quando se faz este tipo de investimentos, é sempre de 20 anos para a frente, segundo parceiros engenheiros. E depois, a fórmula correta, depois de estar estes circuitos fechados, se calhar até vão surgir novas oportunidades, novas ideias e outras soluções. Agora, neste momento, há um problema aqui que está portanto, aqui na Junta de Freguesia, que abrange aqui 3 anteriores freguesias, e que foi alvo de uma contraordenação. E que tem que se tomar uma medida rápida, elas têm que estar executadas em 2018, e como não foi feito o financiamento, não ia permitir resolver em 2018. Porque se não houver uma obra a responder à contraordenação de 2017, executada em 2018, entramos em contraordenação grave que vai de 5 mil a 5 milhões de euros. Isto é um ato, e este ato tem que se fazer. Por isso é que eu digo que é investimento, não é despesa. Tudo o resto é óbvio que eu partilho o pensamento do vereador, e é por aí que se tem que pensar. Agora, com um orçamento de 12 milhões por ano, em que se hipoteca 8 milhões em despesa corrente, logo à cabeça em cada ano, isto tem que se pensar, não é um ano, é 2, nem é 3. Bom, mas temos que olhar para o futuro, não é? Então, vamos lá, já que o senhor vereador, mas eu gostava também de saber a opinião do Sr. Presidente sobre isso, porque o senhor é que é Presidente. Ele é vereador, eu sou vereador, o Abel é vereador, o senhor é que é Presidente. Mas deixe-me terminar. Avançar muito nesse aspecto e para que fique. Eu não sei Ainda não fiz a pergunta. Que espécie? Não, mas quero saber se a minha opinião ou de Presidente ou de vereador. Sim, mas... Habitue-se, e já tenho provado em diversas ocasiões, que toda a parte técnica, aqui a variação tem pelouros e tem poder de decisão. Aqui nós... mas cada um tem o seu papel. E como já viu, que era impossível, e eu não quero estar aqui a exacerbar-me a dizer que vou... Mas é uma pergunta política. Território, não vou estar a dizer que vou ser o supra-sumo do conhecimento do território em momento nenhum. E se eu prefiro que a comunidade fique esclarecida com quem está profundamente dentro dos assuntos, mas por isso temos a direção a executar, e muito bem, e quero aqui louvar que nestes 4 meses tem estado à altura de uns desafios que muita gente equacionou, e não é por ter uma opinião, se calhar não tão profunda, que eu vou deixar de permitir que não sejam os vereadores a responder aos sistemas para os pelouros que foram entregues. Não, mas aqui, então deixe-me que lhe diga uma coisa. Eu vou utilizar uma frase que o vereador Abel há dias disse. Cada um aqui tem que fazer o seu papel. E politicamente, o senhor é Presidente de Câmara. Portanto, eu quando faço uma pergunta política, quero saber a opinião política do Presidente de Câmara. E já percebi que o senhor vereador foi eleito para questionar o passado. Parece há uma fábula contada a crianças que aparece uma criança que aparece com 8 contas certas e o professor obrigatoriamente faz uma conta errada. E faz uma conta errada e há alguém que aponta logo, falhou a 9ª conta ou a 10ª conta. E não vê as 9 contas certas que foram feitas. Obviamente, no passado foram feitas algumas coisas que não foi feito tudo bem. Ninguém pensa que no passado foi feito tudo bem. Mas os senhores também não vão fazer tudo bem. E também lhe digo uma coisa, quem mais fez geralmente mais falha. Quem mais faz, geralmente mais falha. Quem nada faz, não falha. Geralmente não falha.
A pergunta que eu lhe faço politicamente é: vai centrar o seu mandato na resolução dos problemas que, à data de 2017 ou à data de 2018, o Conselho tem, ou vai centrar politicamente o seu mandato a dizer que talvez o município no ano 2005 ou no ano 2001 ou no ano 2000 teve um problema que podia ter chegado a 5 milhões de euros? Eu já lhe disse que nós somos sempre condicionados pelo passado. Nós até outubro do ano passado andámos a pagar um processo judicial 5 mil euros por mês de um processo judicial que era de 1980 e pouco. O município que aqui esteve antes, o executivo que aqui esteve antes, politicamente, não esteve aqui sempre a justificar. Por exemplo, se calhar tínhamos tido dinheiro, 5 mil euros por mês, se calhar tínhamos tido dinheiro, se não andássemos a pagar um processo judicial que foi de outro já vinha de há não sei quantos anos, se calhar tínhamos tido dinheiro para fazer ETAR. Está a ver? Nós também podíamos dizer assim, o executivo anterior também se calhar podia entrar nesse jogo. Se calhar, se não andássemos a pagar 5 mil euros por mês, ouviu bem, 5 mil euros por mês que o senhor já não tem que pagar. Nós estamos a pagar hoje empréstimos de 2001. Os senhores estão a pagar empréstimos que foram contratados em 2001. É assim sempre. O executivo anterior sempre os pagou. Tem que pagar. Da mesma forma que os senhores vão fazer empréstimos que serão pagos por outros. É assim. Porque cá deixaram a obra também. Obviamente quem nada faz, nada deixa para outros também pagarem. Se não faz, não deixa para outros pagarem. É essa a perspectiva. Eu acho que politicamente, e o senhor é Presidente de Câmara, não estou a perguntar uma questão técnica. É politicamente o senhor é Presidente de Câmara. E politicamente nós temos que assumir. Este orçamento é o nosso orçamento, obviamente condicionado pelo passado, como foram todos os orçamentos condicionados pelo passado. Como lhe disse, até outubro do ano passado, andamos a pagar 5 mil euros por mês. Era condicionado pelo passado e alguém andou aqui a queixar-se. Não podemos andar sempre a queixar-nos disso. Nós estamos aqui a partir do dia 21 de outubro com um projeto que foi muito condicionado, logicamente, por a fatalidade que aconteceu e ninguém está aqui, é um fenómeno e até posso olhar para ela depois de acontecer. Temos que debelar todas as acontecimentos e nem sempre fazemos da melhor forma. Eu sou o primeiro a assumir isso. Já disse mais uma vez, eu na apresentação da candidatura disse que não ia ser, solicitei o apoio de humildemente todos os agentes que estão envolvidos, como por exemplo, ainda agora, não disse se calhar anteriormente que andaram a pagar e o próprio vereador agora está outra vez a recorrer que andou a pagar essa situação que não teria feito anteriormente. Veja que também essa prestação mudou e nós estamos aqui com um projeto para o Oliveira de Frades, temos feito algumas coisas com a autoria própria, já tomamos algumas decisões de cariz próprio e nomeadamente tem a ver a decisão política ali na alteração do piso da Avenida dos Descobrimentos, já tomamos algumas decisões sobre futuros e temos ainda alguns para resolver que temos sabido resolver, inclusivamente aqui o espaço da biblioteca, o espaço das piscinas que ainda não continua satisfeito para nós e isto, por muito que eu queira dizer-lhe assim, vamos ter o nosso orçamento, há aqui um património que nós também vamos preservar, há aqui um património que também vamos preservar. Temos algumas opiniões pessoais sobre elas, que nunca as irei proferir publicamente, mas do que foi criado, irei respeitar, não só por este executivo que por aqui passou, como todos os que antecederam, muito para trás do 25 de Abril. E isso será, e muitas das vezes, opções que tomaríamos sobre certas e determinadas obras que não as tomaremos, em respeito a essa situação. E o assumir de muitas obras que estão para trás, e inclusivamente já fizemos até alguns destratos, como foi a segunda fase do Parque Urbano, uma decisão política em que nós temos como orientação sobre alguns pontos que também possam ter não sido focados pelo anterior executivo, que nós julgamos pertinentes. Eu hoje acho pertinente olharmos para o meio ambiente, estes recursos ambientais, como uma forma primordial e que se calhar ninguém é obrigado anteriormente a ter este recurso para o fazerem.
São questões de avaliação que nós podemos ter, e essa questão de se referirem a nós hoje termos uma prioridade ambiental não ter sido feita por executivos anteriores é algo que também permita que o vereador ou outra pessoa qualquer possa ter sobre essa opinião, não porque foi feita ou não foi feita, porque não vamos estar por aí aqui a dizer que vamos ter melhores ou piores, vamos ter critérios diferentes sobre essa avaliação. Sim, mas perceba que nós quando queremos assumir um erro, e parece-me que os 3.000 habitantes é um erro. Se for esse o caminho, se for esse o caminho, parece-me que é um erro, assumindo também aquelas outras situações de Arcozelo e Ribeira de Ul não terem hectare e do Pinheiro não ter hectare e ter que ser trazido. Obviamente, se me disser assim, não, está pensado um hectare para Arcozelo e Ribeira de Ul, se calhar os 3.000 até está a pensar. Temos que, mas nós não temos necessidade de, ao assumir um erro, estar sempre a jogar pedras no passado. Parece-me que é uma atitude. Devemos dizer assim: olha, realmente tem razão, vereador Abel, que era o que devia ter sido dito. Realmente tem razão, foi o que eu disse. Realmente tem razão, os 3.000, se calhar, para essa situação, se calhar até estamos a pensar mal. Mas estamos a ver. Mas não há necessidade de estar. Acho que não vos fica bem. É isso também. Não vos fica bem estar sempre cada vez que é apontado um erro, vocês vão procurar uma linha qualquer do executivo anterior para justificar Não, vamos assumir. Os 3.000 pode ser pouco para esta situação. Estamos aqui a falar ninguém está aqui, ninguém vos está a julgar por estarmos a pensar nos 3.000, estamos aqui a tentar ajudar a pensar numa situação melhor, só isso. Peço desculpa, o vereador Carlos falou nisso, está tudo em estudo e que é realmente uma Pronto. Ele reconheceu que 3.000 não é um número. Pronto, mas logo a seguir tentou justificar um pensamento que estava a ser mal pensado, ou está a ser mal pensado, vamos para estes dados que aqui temos, se calhar há outros dados que também nos estão aqui a faltar, que está a ser mal pensado, como já devia ter sido feito. Pois já. Há outras coisas também que foram feitas, que não puderam ser feitas estas, como é óbvio. Vai ser sempre assim. As opções estão na mesa. Vai ser sempre assim. Não sei se ficou esclarecido, não sei se o vereador Abel quer acrescentar algo que foi. Ok, então passaríamos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, que se prende com a aprovação da ata da reunião anterior. Se ninguém tiver a acrescentar. O vereador Paulo Antunes falou-me aqui no assento numa fábrica que falta. Mais alguma coisa? Então colocaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois pediria à técnica Sandra o esforço. Então, do resumo diário de tesouraria de operações orçamentais, 502.692 euros e 12 cêntimos. De operações não orçamentais, 444.943 euros e 38 cêntimos. Quanto a pagamentos, não houve nenhum superior a 150 mil. Muito obrigado. Eu procuria o ponto 5 a 9 discuti-los todos e depois apareceria a votação separada, uma vez que eles são todos coincidentes, conforme tem sido com regular e estas reuniões de Câmara. O pedido de rearborização será, como sempre, apenas um parecer não vinculativo, uma vez que a decisão final é da CNF. Se não oferecesse discussão, uma vez que é algo que já tem passado por todas as reuniões de Câmara. Ok. Então quem vota contra, se abstém, aprovado por unanimidade. Depois ficariam os pontos. Passaríamos então para o ponto 10, à semelhança do que também aconteceu na última. Temos aqui a Associação de Santa Cruz, pretende remodelar as suas instalações na sua sede na freguesia de Arcozelo das Maias, ao abrigo do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação de Olivifrados. O Executivo propõe a redução de 90%, que é o máximo permitido para estas instituições. É remodelar ou aumentar
Não, a pergunta é a mesma de há dias. Eu voto a favor e concordo perfeitamente, nós estamos a falar. Falta uma plantita. Uma coisa qualquer. Mas eles ainda não indicaram, que eu perguntei. Ok, obrigado. Para nós às vezes percebermos do que é que estamos a... Aquela pergunta do vereador Abel ficaria sanada com... Sim, mas eu às vezes, e às vezes isto até pode ter um bocado, logicamente se calhar as associações muitas das vezes até sabem, mas se não tendo esta condição que o Executivo de Câmara delibere sobre os 90%, muitas das vezes pode fazer diferença para o investimento. Mas podíamos só às vezes um pequeno desenho, só para nós percebermos do que estamos a falar. Mas... Eu penso que é. Concordo, mas só para nós às vezes sabermos do que estamos a falar. Vou só apontar aqui para... Ok. Então poria a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 11º tem a ver com o Concurso Nacional de Leitura. Um ponto para ratificação, tem a dotação da verba para os prémios que este Executivo este ano levou em conjunto com o agrupamento de escolas. Promovemos o concurso nacional a fim de apurarmos os representantes e aproveitar para dar aqui os parabéns ao vereador Paulo Antunes pelo prémio que a sua Matilde alcançou. Me impede aqui de votar agora. É melhor não. Se fosse antes votava. Não, mas eu não voto. Estes cheques é dinheiro? Como é que é? É um vouchers. Compras? Vale compras no nosso comércio. Ok, era isso. Destinar única e simplesmente a livros, porque serve a da leitura, os podem livros. Pronto, já entendi, acho que estão a ir no caminho certo. Parecem-me, mas é reduzidos os prémios, sinceramente. Acho que a leitura merece um maior incentivo e um esforço da parte da Câmara Municipal, porque 25 euros para um primeiro prémio, eu acho que é pouco, sinceramente. No futuro, recomendo a que se gaste, porque este é o dinheiro bem gasto. E quando é dinheiro bem gasto, acho que devemos incentivar um bom comportamento. Acho que a leitura que é um bom comportamento, e 25 euros parece muito pouco, sinceramente. Acho que a Câmara pode e deve fazer melhor. Muito obrigado. Também queria já aproveitar a propósito do Concurso Nacional de Leitura que nós fizemos aqui na biblioteca a segunda parte desse concurso, portanto foi a prestação da prova oral. Tivemos no início e no fim, em relação àquela situação que temos protocolada com a Associação Binaural, uma apresentação das lendas sonoras de Oliveira de Frades. Essa iniciativa, ou essa apresentação desse recital, irá estar também em Ribeiradio em abril, porque as associações locais vão organizar um festival de vinhadalhos, portanto há de ser ali 14, 15 de abril, e no decorrer de uma palestra, antes o Luís Costa da Binaural irá apresentar lendas referentes à freguesia e depois, eventualmente em junho, na União de Freguesias de Teresa Ragoso, noutra situação que estamos a colaborar com a Binaural. Só para dar esta informação. Ainda bem que o Executivo não segue as indicações que a tutela diz. Porque a tutela diz há que poupar dinheiro para limpar as matas e cortar nas festas, de modo que fico contente que o Executivo não segue essas indicações. Ficou muito mal. Já agora que estamos numa reunião pública, fica muito mal a um Secretário de Estado justificar uma decisão de limpeza das matas com as festas. Acho que foi de mau senso. Até porque esta situação em abril é um movimento associativo da própria, são as 4 associações que estarão envolvidas na edição deste primeiro festival, que eu penso que vai ser um sucesso. Então, passaria à votação. Eu só não vou votar por causa dessa razão, mas concordo. Não teve nenhuma condicionante. Então, quem vota contra, quem se abstém? Ok. Então,
Passaríamos de seguida para o 12º ponto, que é a proposta para a edição de uma obra relativa ao património arqueológico do Concelho. E aqui, antes de apresentar o ponto, queria ressalvar aqui primeiro o empenho e disponibilidade do Dr. Jorge Adolfo, que se disponibilizou gratuitamente a fazer todo o trabalho de pesquisa e edição. E eu acho que é algo que faz falta no nosso território, quando nós achamos, peço desculpa por ter utilizado nós achamos que faz falta no território o registro, uma vez que temos não só um dos maiores, quiçá, em Portugal continental, o maior monumento do megalítico, que é a das Antelas e em Arcos, e bem outros registros das passagens dos antecessores, e creio que temos alguma necessidade em deixá-lo para a memória futura, o registro do património. É isso, não, essa proposta para essa edição para o Dr. Jorge Adolfo. Posso? Sim, claro. Concordando com esta publicação, portanto, ainda não tinha falado nisso, mas acho que é um momento que poderei fazê-lo. Eu acho que nós temos uma monografia do Concelho que foi editada em 1991 e posso-vos dizer que já tinha falado disso até com o vereador Abel, pré-eleições. Eu acho que o Executivo Municipal devia promover a sua revisão e a sua atualização. Eu acho que aquilo é um documento valioso para o Concelho. A sua revisão e atualização poderão, durante mais 2 décadas, se calhar, ter aqui um documento de estudo para os nossos municípios, para outras pessoas que queiram conhecer Oliveira de Frades, e, ao mesmo tempo, gravar de uma forma escrita. Hoje em dia até poderá haver outras formas de o fazer, mas de uma forma escrita, gravar o que foi o desenvolvimento histórico do nosso Concelho, o que é a nossa história, o que é a nossa base hoje, e projetar também algumas ideias para o futuro de quem quiser pegar naquilo como documento histórico. Eu acho também, acho que devíamos pedir a colaboração de quem escreveu aquele documento e tentar arranjar alguém que os ajudasse hoje a fazer isso, mas acho que era importante essa atualização histórica do que são os dados de hoje, económicos, sociais, do que são os dados de hoje, e que também serão base de certeza para estudos que alguém queira fazer no município. Penso que é um dever, e agora ainda pegando atrás naquela situação da leitura, é um dever do município colaborar na gravação da memória futura de quem queira editar livros ou que tenha uma vertente, uma raiz Oliveira de Frades. Portanto, esse caminho é um bom caminho e devemos promovê-lo e incentivá-lo. E só acrescentar mesmo, tem sido uma das causas do incêndio, não quero lhe chamar causas positivas, por favor, longe disso, mas consequências a descoberta de maiores achados do património, que tem sido resultante isso, mas tem sido resultante da limpeza que infelizmente foi feita por... E aí até se devia fomentar que grupos das escolas de arqueologias e não sei o que queiram fazer uma investigação com algum patrocínio da Câmara, porque nestas coisas temos de ser competitivos com os outros e tentar trazer essa gente para cá para tentar saber mais sobre a nossa história. O Dr. Filipe tem estado no terreno a fazer a georreferenciação de tudo o que apareceu agora em consequência da limpeza com os incêndios. E agora aparece muita coisa. Não é? E temos descoberto em áreas da zona industrial, por exemplo, em alguns lotes já estão. E agora estamos a imaginar como é que poderemos estudar, proteger aquilo sem lesar por estar ali um registro histórico. E tem sido uns achados uns atrás dos outros. Pedrinhas, como eu lhe digo, tentar fomentar mais isso. Muito contente, feliz e contente com os registros que tem feito. E tem sido. Sim,
dizia algumas coisas sobre. Sim, claro que sim. Primeiro, dizer que sou inteiramente a favor que este estudo se faça. À parte, o Dr. Jorge Adolfo deve assinar este documento, quer dizer, eu já tenho dito às vezes, pois, mesmo por mail há possibilidades de os assinarem, digitalizando-os, ou então, porque até à Câmara, enquanto instituição, para fundamentar, o documento deve ser assinado. Essa é uma regra do procedimento administrativo que deve ser cumprida, já tinha alertado para outras situações. Dito isto, sou completamente a favor. Agora, já que isto abre uma janela, eu gostaria de dizer o que é que eu penso sobre isto. Estas coisas devem ser pensadas. Fico contente do vereador Paulo Antunes ter sugerido aquilo que é uma falta evidente no nosso Conselho, que é realmente a monografia que está completamente desatualizada, e lança um desafio a este município. Eu já ouvi no outro dia o Sr. Presidente na Assembleia Municipal dizer que a antiga estação dos caminhos de ferro aqui em Oliveira de Frade seria ótima para o megalítico, uma rota do megalítico, ou um centro interpretativo do megalítico. Ora bem, eu fiquei contente e triste. E vou-lhe dizer porquê. Porque estas coisas não podem ser avulsas. Pareceu-me ali uma coisa avulsa. O que é, no meu ponto de vista, posso estar errado, urgente pensar é preservar e dinamizar o dolmen de Antelas. Tem que haver o edifício e o centro interpretativo, até que existir, planeando bem, é ali, não é na vila, digamos assim. De modo que eu gostaria que o Executivo, e é uma sugestão que deixo, que pense um projeto para dinamizar, valorizar, destacar aquele monumento que é importante. E terá que ser ali. Ele tem problemas graves de infiltrações de água, que já têm sido relatadas, toda a gente sabe disso. Não tem sido feito, têm sido feito intervenções cirúrgicas, um bocado a exemplo da ETAR. Daqui a uns tempos vamos começar a chorar porque ninguém fez nada, porque no passado não fez nada. De modo que, numa sede de candidatura ou possível candidatura, eu gostaria de... Já falamos aqui, temos um projeto de 50% aprovado. Lado lá, já está a ser aprovado 50% para a conservação. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Essas são medidas minimalistas. São medidas que depois nós, mais tarde, vamos criticá-las porque não têm visto ao futuro. Ali não é uma coisa minimalista, tem que ser uma coisa em grande. Pensar uma coisa em grande para ali. Se queremos valorizar o património do nosso município, se queremos dar muita importância ao turismo, se queremos que as pessoas venham para cá, não são com operações cosméticas e duvidosas, algumas delas, não é com 20 mil euros que se resolve aquele problema, sejamos honestos. É com investimento claro, de modo que pôr os técnicos a pensar numa candidatura em grande para aquele espaço, um centro interpretativo onde as escolas possam vir, onde possam vir outras coisas, ligar aquilo a outros monumentos já existentes, criar uma rede. É preciso pensar estas coisas a longo prazo e pensá-las de forma eficiente, criar uma rede de monumentos em Oliveira de Frades, onde possa haver, sei lá, excursões, onde possam haver uma carreira, pensar já o transporte das pessoas, de modo que é um desafio. Eu também não tenho a solução ideal, é um alerta que eu faço ao Executivo para pensar em grande para ali, pensar em grande. Intervenções de 20 ou 30 mil euros, se forem realmente necessárias para preservar, para não deixar que aquilo se estrague mais, tudo muito bem, mas não podemos ficar descansados fazendo só isso. É o meu ponto de vista, pronto, é a minha ideia que eu tenho. Quando foi a questão ali do centro interpretativo naquele edifício, é porque já estava um projeto elaborado e com uma forma também de já ter criado um edifício que está parado há algum tempo, e é uma forma de o potenciar. E já foi mais longe, porque mesmo a nível de CIM já apresentei que acho que somos, a CIM de Viseu, Dom Lafões,
é um território onde apenas o concelho de Santa Comba não tem tanta presença do megalítico quanto todos os outros territórios, mas mesmo a Guiar da Beira, Carregal do Sal, são concelhos que têm algum critério e, inclusivamente, este Executivo já levou essa ideia para que ela seja discutida a nível de cima e aí sim é que temos que criar a rota do megalítico. Aqui, logicamente, sendo um projeto particular e por sermos os especiais diante dos especiais em termos sido bafejados pela descoberta do património de Antelas, fortalece que essa candidatura seja feita aqui, mas é de registar logicamente a pertinência da sua intervenção, logicamente. Não sei se mais alguém queria, então passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passaríamos então ao 13º ponto, que se prende com a alteração da adaptação da primeira revisão do Plano Diretor Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, sendo posterior à revisão do Plano Diretor Municipal. Há uma necessidade de fazer uma atualização do referido PDM, tendo de se utilizar o procedimento designado de alteração por adaptação, conforme o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território. Isto prende-se com a informação. O que é que muda? Qual é a alteração? Carta de perigosidade. Sim. Carta de perigosidade de incêndio. Carta de perigosidade. É assim. Tem no documento. Está no documento. Planta de condicionantes, PDM carta é o mesmo de perigosidade, da carta de perigosidade. Exatamente. Que define onde é que se pode construir ou não. Tem essa carta onde é que está? Foi aprovado, é um documento que foi aprovado, mas eu, se calhar pelo técnico, ou pela doutora Graça, fazer depois chegar o documento extenso. Sim. Essa carta, isto inclusivamente há que ter a ver com esta alteração dos 4 metros para os 10 metros do... É essa a alteração? Pode eventualmente. Não. E as distâncias? Há uma carta de perigosidade que, mediante a inclinação, mediante a exposição, define zonas verdes, zonas de maior ou menor perigosidade de incêndio. Nas zonas florestais, por exemplo, onde há maior perigosidade de incêndio, é completamente incompatível a construção. Aquilo tem vários graus de perigosidade. Eu estou-me a adiantar à vossa explicação, mas muito bem. Mas tem a ver com isso. Muito bem. E quando foi aprovado o PDM estava a carta de perigosidade de incêndio, que isso até foi um projeto da CIM, a carta de perigosidade de incêndio estava feita, a que existia nessa altura. Entretanto, com esse plano de emergência foi feita uma nova carta de perigosidade e a alteração da carta para que tenha efeitos também no PDM. Se houver uma alteração de qualquer peça avulsa de outro plano que tenha efeitos no PDM, tem que ser, como é que eles chamam aqui? Consolidado no PDM. Não sei se é isso, mas acho que é isso. Mas, situações futuras. Mas acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso que eu disse, não é? Sim. Mas não. Agradecer a colaboração do vereador. Se não foge a técnica por causa... Dizer que esta carta de perigosidade é bastante mais gravosa do que a anterior. Sim. E que estas coisas são um bocado às vezes mal explicadas. Ainda não tive nenhum técnico que me explicasse muito bem, tirando aquela coisa de mete no computador e sai uma carta de perigosidade, que me explicasse muito bem o que é que muda de sítio para sítio e de perigosidade para perigosidade. Quer dizer, aquilo tem várias variáveis, é as vertentes, é a inclinação, isto, aquilo, e aquilo metem e sai, isso a mim não me convence muito bem. Mas pronto, esta é mais gravosa, há que ter noção disso. Prejudica um pouco a construção. Dizer isso também. Ok. Não estou a dizer mentira nenhuma. Não. Nem vale a pena bater no assunto. É claro. Mas estas coisas de caixa negra mete-se lá e sai. Não é como o plano que vem a seguir é mais restritivo. E obriga para haver compatibilidade entre o PDM. Portanto, depois conflituam quando fazem pedidos. Sim. Há aqui outra batalha. Então,
Sem mais, não sei se tiverem algo a acrescentar, se não passaria à votação do ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Então passaríamos para o 14º ponto. Sim. Que prende-se com a venda de um lote que foi adquirido pelo Vítor Manuel Pereira Rodrigues Ferreira e que em 2009 foi pedida a prorrogação em 2016 e o proprietário entendeu alienar o lote por não ter reunido as condições para investimento no curto prazo e então disponibilizou à empresa Somelgás, que pretende fazer um novo investimento naquele espaço. Portanto é venda direta, apenas autorizamos. Isto das vendas diretas, pronto, é o que é, mas o pressuposto da venda direta de um lote que não foi devia voltar ao município, o município depois alienava a Somelgás. Há estas duas formas. Eu sei, mas... Só que se voltasse ao município, tinha custos para o município. Eu sei. E como pode ser entre particulares, com autorização do município com base num pedido. Mas percebem qual é o problema das vendas diretas? É aquilo que nós falámos há tempos eu compro um lote por €1, e venho pedir à Câmara a venda direta. Este não é o caso. Mas este não é o caso. Eu posso explicar aí porque não é o caso, porque se o vendedor, neste caso, invocasse o que está por lei, que era fazer a afetação de 1.3, isto ia dar um valor acima de 10 mil euros. Ele não é isso que quer, ele só quer o preço que comprou em 2000 e qualquer coisa, quer o mesmo valor, mais os custos que teve até agora, que são escrituras e registros, e mesmo isto tudo vai dar um valor inferior a 10 mil euros. Portanto, em termos de custo, a despesa que ele teve é inferior à que ele teria. Se ele vendesse à Câmara, tinha que se aplicar a fórmula de 1.3, ele nem ia ter mais dinheiro do que fazendo particular. Ele vendendo de particular a particular, relativamente em custo de dinheiro, ligeiramente abaixo do que se vendesse à Câmara e a Câmara a seguir. Portanto, ele não tem ganho neste caso. Câmara, contando com o facto de ele não ter lá feito nada. Se fosse através da Câmara, eram 10.920. Sendo através de particular, 9.894. Contando com o ainda perde dinheiro. Mais ou menos. Contando com o facto de ele ter solicitado um lote e provavelmente na escritura diz que ele devia fazer qualquer coisa em 2 anos ou qualquer coisa assim parecida, que não foi feito. Lá estamos na velha história. Se vendesse à Câmara, e se a Câmara, à imagem, porque as situações que nós temos tido aqui até agora têm sido situações em que, por uma ou outra razão, o proprietário não pôde fazer lá nada porque aquela situação do João Loureiro, naquela altura venderam-lhe um lote que não existia como lote, portanto o proprietário perdeu a oportunidade de até 2005 fazer. A situação do JC Barros, que ele comprou um lote que tinha uma área inferior à área que ele adquiriu, que havia lá um caminho a passar no meio, portanto a Câmara aqui tinha sempre aqui um ónus de culpa na reversão. Nesta situação não se passa, estamos a falar de um lote devidamente infraestruturado, devidamente registado como lote, que foi alienado a um proprietário, que provavelmente ia lá, essa cláusula de em 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, não interessa quantos eram, teria que lá fazer alguma coisa e ele não fez. A Câmara aqui não tem a responsabilidade que tinha nos outros. Entendam isso. Sim. Eu vou votar a favor, mas é voltando àquela velha questão, como é que nós garantimos, quando a mesma situação de €1 para a frente, como é que nós garantimos? Isto aqui houve uma janela de oportunidade. Portanto, já que querem ir mais ao detalhe, vamos então mais ao detalhe. Este lote foi uma janela de oportunidade, não é? Que é assim, há ali um lote que foi adquirido em tempos, não cumpriram os pressupostos contratuais, vieram à Câmara, pediram prorrogação e em reunião de Câmara anterior prorrogaram. Passado esse prazo, voltou a não cumprir e veio a nova reunião de Câmara e pediu mais nova prorrogação, segunda prorrogação. E essa segunda prorrogação, que era por 2 anos, terminava em janeiro deste ano. Portanto, quer dizer que a partir de janeiro deste ano revertia para a Câmara, ponto final. Mas neste processo há aqui uma atribuição de lotes que vieram aqui à reunião de Câmara.
E a Somelgás pediu o lote que confinava com o atual Publifrados. E nós aqui definimos, e bem, que como era um alargamento da Publifrados, devia ser considerado. A Publifrados não fazia sentido a Publifrados que era um alargamento do espaço. Isto penalizou a Somelgás, porque já tinha o projeto feito. E quando lhe demos o outro lote do outro lado, quando foi lá meter o projeto, não encaixava o projeto. E eu aqui fui confrontado que a planta que já estava em projeto prevista para aquele espaço não conseguia pela a forma do lote que lhe foi atribuído. Não. E aí é que surgiu esta oportunidade, que era como o lote vizinho não estava em fim de linha e havia esta condição, chamou-se a pessoa e disse, olha, como está aqui um fim de linha, por acordo, pode criar aqui uma condição que é, há aqui um proprietário que quer fazer um investimento, não consegue encaixar neste espaço, mas com o terreno ao lado já permite fazer o projeto. E houve aqui um acordo. Ele estava em fim de linha porque senão fazíamos reverter o processo em janeiro deste ano, porque foi aprovado em reunião de Câmara de 2016, em janeiro de 2016. Portanto, terminava em janeiro de 2018. Isto tudo foi uma forma ténue de não prejudicar a pessoa porque ia reverter o terreno, ou então tinha que vir a reunião de Câmara mais 2 anos, e já era a terceira vez, que já não faz sentido, e assim conseguiu-se de uma forma célere, menos onerosa para a Câmara e até vantajosa para as partes, porque quem vendeu nem está a pedir mais do que aquilo que comprou. Pronto, foi um consenso, foi consensual. E abreviou-se o processo, porque não tem que vir a Câmara e é diretamente das partes. Basta, em termos de forma, um documento escrito à Câmara, a Câmara diz que não põe nada contra. Este foi, juntaram-se aqui vários fatores que levaram a esta situação. E assim agradou-se a Somelgás, que se sentiu penalizada por não lhe ter sido atribuído o lote que tinha pedido, e criaram as condições dela fazer o mesmo investimento, porque a outra parte também estava disponível para ceder o espaço. E foi esta a razão. Aqui, eu enaltecer o projeto Somelgás, que seja tão célebre quanto o desejo que tenho sentido pelo empresário em questão. Ele diz que em 6 meses está a operar. Sim. Só uma pequena coisa. Vamos reverter então aquela atribuição da Somelgás? Não, eu preciso de dois. É que o espaço não consegue implantá-lo só num. Por isso é que precisava do lado. Eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisas sobre isto. Não problema de espaço, conforme. Pronto, eu entendi a explicação, sou favorável a que a Somelgás realmente vai ficar com este e com o outro que lhe foi atribuído, só não concordo é com o processo, não é por nada, é uma questão ética. Isto é, há um contrato entre a Câmara, um protocolo entre a Câmara e esta empresa. Ela usa o contrato para prorrogar e tal, não sei o quê. E agora, não quer mais, eu acho que devia vir à Câmara, uma questão ética, devia vir à Câmara e a Câmara ficar decidido que o atribui à Somelgás. Abrindo esta janela, é rápido de resolver isto, mas abrimos antecedentes, que eu acho que é abrir uma caixa de Pandora que não nos interessa nada abri-la. Por aquilo que entendi também, seria mais que 200 euros, 300 euros, isso aí acho que a Câmara deve assumir por uma postura ética. É assim que devem ser feitas as coisas. Isto é, a empresa recebeu, comprou, não fez, usou tudo aquilo, não fez, não cumpriu, cumpre-se aquilo, volta à Câmara e a Câmara decide entregar, tendo em conta a visão estratégica que a Somelgás, eu acho que sim, que necessita daquele espaço, porque o outro não dá para tudo, sim senhora. Eu acho que mesmo assim, por 200 ou 300 euros, esta era a forma correta de se fazer isto. Permitir acordos entre privados, eu não sou muito... Não desconfio de nada, isto está tudo claro, penso eu, que não há problemas nenhums. Mas acho que não é a forma correta de se fazerem as coisas. É o meu ponto de vista e vale o que vale. Passaríamos então à votação, se mais ninguém quiser acrescentar. Quem vota contra? Se abstém? Eu queria fazer uma declaração de voto. Eu voto a favor, mas ressalvo aquilo que disse anteriormente. Não quero prejudicar a empresa, não quero atrasar o processo. Acho que o Executivo devia ter tomado uma outra opção. Acho que devia ter
pedido o terreno a ele e depois ter decidido entregar novamente à Ação Melgaço. O meu voto a favor prende-se como não quero penalizar a empresa, porque acho que a empresa não tem culpa disso. Votar a favor ou contra igual. Não. É sempre diferente. É sempre diferente. Não, mas é sempre diferente. Mas é sempre diferente. O suporte tem que ser em Portugal, É sempre diferente. Isto não se realizaria. Ora bem. Ok, então passaríamos para os pontos para conhecimento e começaríamos pelas obras em execução e passaria aqui a palavra ao vereador Carlos Pereira. Está bem. Relativamente às obras em execução e a executar. A estrada Feira São Vicente, no referente à execução de passeios, está em fase de finalização. Está agora pendente aí por causa das condições climatéricas, mas está praticamente terminado. A estrada Sejães-Pinheiro, valetas e pavimentação, está em fase de finalização as valetas. Agora também vai atrasar um pouco com estas condições climatéricas. A zona de fruição Ribeirinha de Sejães e da Carriça. Portanto, continua em planeamento e execução. O projeto de requalificação da escola primária já está em plataforma para concurso público. O projeto global de Sejães já está praticamente concluído, portanto está em fase final. Neste momento já se consegue ter uma noção de quais serão os custos da zona de fruição Ribeirinha. E para informação aqui de Câmara, isto é uma obra que em projeção poderá ser concluída durante o ano 2018, tem condições para ser concluída em 2018, se as coisas correrem bem, e será uma obra que terá um custo mínimo de 1 milhão de euros. Este 1 milhão são 300 mil que já foram investidos até à data, portanto já vem do anterior. 100 mil é este projeto da requalificação da escola primária, mais coisa, menos coisa, e o projeto global que estava pendente não será feito por menos de 600 mil euros, na perspectiva do coordenador do projeto que está a fazer este projeto. Portanto, para ficar aqui registado este valor, e em perspectiva, a zona de fruição de Ribeirinha da Carriça, seguindo os mesmos pressupostos de planeamento, seguramente vai ser superior em custo global à zona de fruição Ribeirinha de Sejães. De onde, se fizermos um cálculo assim, de uma forma mega, as duas zonas de fruição Ribeirinha irão ter um custo superior a 2 milhões de euros em execução, para lá do que é o financiamento do protocolo. E eu refiro aqui que o financiamento do protocolo é 1,9. O parque urbano está em planeamento e execução neste momento, está em fase final, portanto é uma questão de a curto prazo entrar em execução, tem a ver aí com a remoção de terras. O fecho do sistema de abastecimento de água está em planeamento e execução, portanto já foi feito o levantamento pelos engenheiros da empresa, a par aqui com os engenheiros da Câmara, para entrar quanto antes a melhor fórmula de fazer intervenção, porque passa ali por uma situação crítica, que é quando for fazer a travessia ali da zona industrial, vai ter que se rasgar o terreno, porque como há espaços que não foi colocado lá vias de passagem quando não foram feitos ali os arruamentos, agora vai obrigar a ter que ir estragar coisas que foram feitas com custos adicionais. Está-se a arranjar a melhor fórmula para não afetar tanto em custos a passagem, sobretudo na zona fulcral ali da zona industrial. A requalificação da Câmara Municipal, portanto, já falámos aqui, não vale a pena entrar em detalhes, né? Portanto, mas continuo a dizer que, independentemente desta ação do Tribunal, a obra está dentro do calendário previsto. Portanto, já tinha referido aqui anteriormente que, tendo em conta com a disponibilidade financeira para 2018, é uma obra que só se vai realizar a partir de setembro deste ano, independentemente de ter havido esta resolução ou não, já estava acordada com o construtor anterior, que nunca poderia iniciar antes de setembro, porque só pode haver investimento na ordem dos 400 mil euros para este ano.
os outros 800 mil serão só para o ano 2019. Portanto, há ainda aqui uma margem de tempo neste processo para determinar quem é que irá fazer a obra. A loja do cidadão está em planeamento, portanto, o projeto está, próxima semana vai entrar aqui em plataforma, mais coisa, menos coisa, portanto, para entrar em concurso público. Isto é uma obra de 3 meses, portanto, seguramente irá ser executada em 2018 e já tinha referido. É uma obra que em planeamento são 3 meses e já tinha aqui referido que é uma obra que só poderá ser executada depois dos bombeiros libertarem a escola primária para o seu espaço devido e que, por informações que eu tenho, será alguns ali em junho, julho, o mais tardar. Portanto, será a partir daí que se criam as condições de reinstalar quem está ali no edifício de justiça, na escola primária, e iniciar-se esse processo. Portanto, está dentro do calendário. A biblioteca oficialmente está entregue pelo construtor Laurindo à Câmara, desde a semana passada. Portanto, só desde a semana passada é que está oficialmente entregue à biblioteca, com o finalizado dos trabalhos a mais, a certificação do elevador e, em princípio, até ao fim desta semana, a ativação do elevador. Portanto, estão criadas todas as condições, neste momento, de utilização, quer em termos de espaço, quer em termos de mobilidade, da biblioteca. A requalificação do Jardim da Infância do Olheirão está em planeamento, o projeto para concurso. A requalificação do Jardim de Infância São Vicente está em planeamento, projeto. A execução dos passeios da estrada que vai dar à EBI, ali entre o edifício Colégio Oliveirense e Quinta de Torneiros, da EBI, portanto, todo esse trajeto está em planeamento para execução. Portanto, assim que seja terminado ali o percurso da Feira São Vicente, é a mesma entidade que vai fazer esta obra, portanto salta de uma para a outra. Em termos de obras de requalificação em Arcozelo das Maias, está a haver intervenção ao nível do Largo da Igreja, execução de passeios, o largo precisava ali de arranjos, está em execução. O cemitério, fruto da ampliação que fizeram, foi preciso também fazer ali uma intervenção, e os melhoramentos de acesso na região. Isto está em execução, a nível de Arcozelo das Maias. Relativamente à escola EBI, a escola EBI está a ser feita uma intervenção neste momento, a nível dos elevadores, prende-se com mobilidade. Portanto, tem a ver com a recuperação, ativação e manutenção, portanto, e vai já iniciar esta semana. Isto prende-se com o quê? E eu gostava de tomar isto aqui público, porque isto acho que é relevante. O elevador que está na escola EBI, desde o dia em que a nova escola entrou em funcionamento, tem lá um elevador que nunca funcionou. Mas, por curiosidade, tem um contrato de manutenção desde 2015, por um período de 36 meses, a pagar anualmente 774,90 euros pela Câmara por um elevador que nunca funcionou. Perante estes factos, chamou-se aqui a direção da entidade que estava com essa responsabilidade para se justificar porque é que estava a receber dinheiro e não executava manutenção. E a direção da Otis defendeu-se, e bem, apresentou documentos escritos desde 2015 até 2018 de toda a correspondência que tinha feito com a Câmara e que a Câmara não tinha respondido em conformidade, e fez prova por escrito. E então teve que se entrar em acordo com a empresa, que foi alterar o contrato que havia, que só ia caducar em outubro deste ano, íamos ter que pagar até outubro deste ano. Portanto, foi suspenso o contrato, foi feito, está-se a fazer um novo contrato por mais 36 meses, houve contrapartidas neste procedimento, comprometeram-se desde já a recuperar os elevadores e dentro de 15 dias seguramente vai estar a funcionar, porque é obrigatório haver elevador na escola, prende-se com mobilidade. É uma escola que tem 2 pisos, tem uma biblioteca no 2º piso e nunca teve o fator de mobilidade desde o primeiro dia na escola. E de 3 requisições que havia de obras desde 2015, houve acordo, a Câmara só vai pagar uma, ou vão oferecer 2, e
A manutenção que estava a pagar até agora 774,90 vai passar a pagar no próximo contrato 455,10. Há uma redução de 20 a 30% em termos de custos para o município. Mas vai passar a funcionar a curto prazo. Em termos de iluminação pública, a Praça Dr. Sá Carneiro está executada, portanto está neste momento, está só em pequenos retoques, portanto levantar a iluminária antiga que lá está. Isto prende só porque a Câmara, como sabem, só tem um eletricista, técnico, e é entendimento da Câmara que tem que estar lá o técnico presente, e por razões pessoais, mas a muito curto prazo aquilo será retirado e ficará aquilo em definitivo. Em termos da Avenida Dr. Arménio Maia, ora bem, também para terem conhecimento, as iluminárias na Avenida Dr. Arménio Maia não cumprem os requisitos, as normas que estão definidas em termos de iluminação, há uns tempos. Está em cumprimento. E como tal, foi chamada aqui a direção da EDP, perguntou-se-lhes a opinião, resolução, propostas, fez-se uma simulação com acordo com a EDP, em que se repararem na avenida, mais ou menos ao nível ali do Novo Banco, tem uma iluminária que é da EDP, mais ou menos ao nível, na linha da bomba de gasolina, tem uma luminária que é da SMER, e quase lá no cimo está uma com luz amarela, para os técnicos durante uma semana verem quais eram as condições de iluminação e onde é que havia mais vantagem. Chegou-se ao consenso que há mais vantagem na luz da EDP, e ainda por cima porque é custo zero, porque a EDP fornece gratuitamente todas as luminárias se for de acordo com as normas e as que eles têm para facultar, e vai ao encontro das nossas necessidades. Seguindo este pressuposto, portanto, desde já vai ser coordenado com a direção da EDP, substituir as iluminárias na Avenida Dr. Arménio Maia, e vai-se estender até o percurso do que vai ao Intermarché e o percurso que faz a ligação Intermarché-Pingo Doce. Portanto, isto vai entrar em execução, a substituição de todas estas luminárias. Amazónia... Sem custos, não é? Sem custos. Amazónia, Intermarché, Pingo Doce. Quando eu digo sem custos, em termos de iluminárias. Porquê? Quando se fala em luminárias, é só a cabeça. Tudo o resto não faz parte de iluminária. É como aqui a iluminária que foi colocada aqui na Sá Carneiro. A iluminária foi adquirida, de acordo aí com o projeto do centro urbano, mas depois os postes são feitos pela Câmara, neste caso foi feita Ferro Pedroto, que é a mesma coisa que tem que ser feito nos postes lá em cima da avenida, que é a extensão, portanto o braço que faz a ligação do poste à iluminária tem que ser feito também na Ferro Pedroto. Depois também, em setembro de 2017, foi acionado com a EDP a iluminação também entre o Intermarché e Vilarinho. Já foi feito um pagamento à data, portanto em setembro, no valor de 23 mil euros, números redondos, e vai ser também chamada a atenção à EDP que há interesse desde já de iluminar este percurso entre Intermarché e Vilarinho, e passamos, dentro do tempo de planeamento possível, a ter iluminação uniforme, com o mesmo tipo de iluminária, desde a Amazónia até ao redondo de Vilarinho, mais o braço que vai para o Pingo Doce. Isto é o que está neste momento em planeamento. Estou a aguardar que venham cá o engenheiro da EDP para fazer estas coordenações finais. Em termos de requalificação da ETAR, não vale a pena falarmos mais, portanto já falámos, não é? Portanto, a ETAR de Oliveira é para fazer obra em 2018, tem que se cumprir o que está definido estrategicamente. O assunto da ETAR de Sequeiró e de uma nova ETAR está em estudo, para não entrarmos em mais concessões. Em termos de candidaturas, portanto, a candidatura da ETAR está a vigorar, a candidatura do Ecotrilho está, portanto, também a vigorar neste momento, portanto está em execução. A candidatura de eficiência energética para o edifício da Câmara está em execução, está já em fase final, tem um prazo mais curto neste momento, até março. A candidatura de eficiência energética para casas sociais está neste momento em estudo. E a candidatura de requalificação de cineteatro, abriu-se aqui uma janela de oportunidade, está também em estudo. E é tudo.
De seguida, os outros pontos prende-se com o calendário de água, que foi uma parceria com o Jornal do Centro, onde a iniciativa para a sensibilização. Desculpe, peço desculpa. Eu sei que não é um pedido tanto histórico, Sim. e só gostaria de duas outras coisas. Realmente, entre outras meias, é preciso fazer aquilo bem feito, porque com a água, no inverno, aquilo leva a terra toda. Também falta a ligação que foi feita à AN16, porque foi feita a pavimentação Quintela-Feira, Cruzeiro, a ligação à AN16, está aqui um buraco que está-se a degradar, de modo que podem também começar a pensar nisso. Estamos a falar de obras De pavimentação. associadas ao protocolo com o EDB. Não. A pavimentação é cozão. O Sr. Vereador disse que ali junto à igreja, Sim. nas outras estão a fazer ali. Mas é só localizado aí neste momento. Pronto, exato. Sim, eu estou a apontar. No largo da igreja, porque aquilo está tudo um bocado. Sim, eu estou a O que eu apontar. estou a dizer É o largo e os passeios. O que eu estou a dizer é um desafio maior, que é a ligação dessa pavimentação Quintela-Feira, a ligação à N16, pelo Ramiro, ou por um lado ou pelo outro. Portanto, aquilo está um piso degradado. Depois, ele não está mesmo mal. Eu não entendi. O elevador na EBI não funcionou porquê? Qual é a razão para não funcionar? A razão? Peças. Então, Pronto, é que eu não gostava de falar do passado, mas sou obrigado, uma vez que é pedido pelo vereador. Então voltamos ao passado. o que é que não funcionou? Então vamos voltar ao passado. É assim, o elevador da EBI, quando houve a transição, isto não sou eu que o digo, foi-me dito pela Otis, quando foi feita a obra da escola antiga para a nova, houve ali um descuido e o elevador ficou submerso durante a execução. E como ficou submerso, danificou tudo o que é eletrónicos do elevador. E depois, quando a nova escola começou, o elevador como estava, assim ficou. E depois a OTI foi lá, a pedido da Câmara, e fez um levantamento de custos. E há 3 documentos neste momento escritos de custos para a obra. E desde 2015 até 2018, houve várias comunicações por escrito e telefónicas entre a OTI e a Câmara, e o elevador permaneceu exatamente como está. Em 2018, quando foi feita uma vistoria pessoal, que eu fui com a vereadora à escola, constatámos este facto. Como não havia nada escrito aqui na minha posse, porque houve documentação que saiu da Câmara via gabinete de apoio e que não há rastro, fui confrontado com a necessidade de pedir à direção da OTIS que me trazer todos os documentos que tinha na sua posse para fazer prova e eu poder fazer uma análise correta. E perante os factos, arranjámos um consenso, arranjámos uma solução e está resolvido. E a custo mais baixo. Está explicado? Já entendi. O que é que não funcionou? Era essa a minha dúvida só. Correu mal. Pronto, já entendi. Para o ano vai ser. A luminária aqui no jardim é um bocado futurista, não é? Eu acho que é. Bem, eu também não gosto de falar de passado, mas é aprovado em passado, há que cumprir. Já vinha. Mas como Luís, o atual executivo, cuidado, o discurso do já vinha dá para bem e Para mal, claro. também já vinha a pavimentação em paralelos. E foi Não, mas ele estava adquirido. Pronto. O que eu quero dizer é. Mas neste caso aqui as Já luminárias. vinha, dá para um lado e para o O outro. caso das iluminárias estavam adquiridas, estavam em parque lá em cima, só que tinham que ser colocadas porque não podiam estar permanentemente lá. Elas já estão adquiridas desde meados do ano passado. Foi um momento de ironia só. Sim. Agora, se houvesse a oportunidade de repensar novas luminárias que não tivessem adquiridas, se calhar era repensado. Mas neste caso estavam já adquiridas. Mas não vão ficar como está ali em azul. Portanto, 2/3 em cor de alumínio, portanto, é o que está em catálogo. 2/3 em cor de alumínio e só o último terço é que é azulado. Leva a outra. O que é sempre, Ainda está incompleto. Faz um anel. Ainda está o incompleto. que é sempre alvo de gosto. Olha, ele também. Não se consegue agradar a toda a gente. Eu pintava aquilo de verde, mas pronto, é uma questão de gosto. Está bonito. É uma questão de gosto pessoal. Ok, não vamos. E de clubismo. Continuar. É isso. Já agora. Pronto, eu já tinha falado na questão e aqui antes do vereador Abel, por causa do calendário, tendo em vista a sensibilização da gestão da água, cada vez mais no recurso que nós temos
pela falta do mesmo, e não quero mais a nível de destacar que a contracapa é do nosso é da elaboração dos alunos do primeiro ciclo do agrupamento de escolas, também já como uma medida de os envolver na aplicação do projeto. Depois temos o Município Amigo do Desporto, que foi um projeto a quando da minha ida ao Congresso da Associação Nacional de Municípios em Portimão, o qual foi lá também apresentado com vista à implementação de valorização de boas práticas desportivas, permitindo criar o Observatório do Desporto. Depois, não querendo destacar de entre os demais o ponto 4, que era o envolvimento que o nosso território teve a nível mundial, e aqui, que me perdoem todos os que se envolveram, mas aqui a professora Mónica Barros, do nosso agrupamento de escolas, teve um papel muito preponderante na divulgação, inclusivamente com à volta dela a maior parte dos padrinhos que foram, a disponibilidade que os artistas nacionais Olavo Bilac e David Antunes se disponibilizaram para virem no dia 3 apadrinharem eles também o evento, do qual contamos também ter ainda uma surpresa de última da hora, mas ainda não posso revelar, e fizemos votos que a comunicação social também esteja para dar um bocado de dinâmica ao evento, promovido pela a promotora do evento, a qual agradecemos, ao Live & Co, a qual estaremos sempre gratos pela iniciativa. Aproveitava a oportunidade para deixar os convites físicos aos variadores, com muito gosto de estarem também presentes nessa iniciativa, que também é algo que sentimos uma força muito grande para além das fronteiras do nosso território, e nós, como agentes envolvidos no nosso território, que o estaremos. Seguidamente, a sessão de esclarecimento com vista à defesa da floresta é uma temática que nós já fomos falando na reunião de Câmara, também algo que nos preocupa, e pelas não regras que têm sido feitas por este ainda falta de esclarecimento, uma vez que ela fez de efeitos muito imediatos para a execução que dela advém. Depois aqui no próximo dia 6 de março, na sequência do que aconteceu no dia 24 de janeiro, aqui nesta mesma sala onde tivemos a visita da região de turismo do centro, promovemos, do Turismo Portugal, vamos ter aqui uma sessão de esclarecimento com os promotores locais, a fim de os envolverem em todas as candidaturas que daqui também. No conceito do empreendedorismo, envolvendo o agrupamento de escolas, onde o nosso empresário e empreendedor, o Bruno de Carvalho, não é Bruno de Carvalho? Por acaso é piada verde. Por causa da piada do verde. Partilhou com os nossos alunos o seu novo projeto de aquaponia, localizado na Lagoa, e também esteve o empreendedor, foi promovido pela CIM Viseu Dom Lafões. Também destacar nesta mesma semana, a qual iremos a Lisboa por intermédio da CIM para divulgarmos o nosso território na feira mais mediática do nosso país, na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde a própria CIM irá promover um encontro extra, o programa da BTL, no qual estarei presente para a promoção do nosso território, onde serão convidados a imprensa e a senhora Secretária de Estado do Turismo, que irá estar num hotel à parte do espaço físico da FIL, uma iniciativa levada pela CIM também. No domingo iremos estar com a Confraria do Frango do Campo e o grupo de Tentares Vozes da Aldeia. Isso. Depois, o Festanda, um projeto integrado nas atividades de enriquecimento curricular, parceria com a Associação de Handball, por via do protocolo e a Federação Portuguesa de Handball, por via do protocolo da autarquia da promoção do handball, o qual resulta no Festanda.
Estes são os pontos que eu queria apresentar. Antes de encerrar a sessão, teríamos a ata para aprovar em minuta. Depois lembrem-me. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos assim por encerrada a sessão do dia 28 de fevereiro de 2020.